Duplo Expresso. Mas agora a gente começa o nosso passeio pelo mundo. E chegou agora o professor Lejane Mihan, que vai concluir o comentário dele da semana passada, como eu falei, o estágio atual da correlação de forças do mundo e a luta anti-imperialista. Resistência, parte 2. Bom dia, professor Lejane. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Carlos Krebs, né? O Wellington hoje não está conosco, não é isso? Exatamente. Então, eu mandei para você novamente, para você não esquecer que nós temos aquelas imagens da correlação de forças aí no mundo, e hoje nós vamos falar do campo da resistência, porque semana passada falamos em detalhes do campo do imperialismo, né? Só para fazer um breve resumo, nós vimos a arquitetura da estrutura financeira capitalista internacional, né? O Fundo Monetário, o Banco Mundial e a OMC. Vimos os clubes onde as elites burguesas financeiras se reúnem, né? Enfim, e os países que estão aí, satélites dos Estados Unidos, a União Europeia, Canadá, etc. Agora, eu queria hoje falar de quais são as instituições e as entidades do campo que resistem a esse projeto, a esse modelo de capitalismo neoliberal no mundo, né? E quero falar, de certa forma, em ordem de importância, começando pelos RICS, não serão mais BRICS, porque a vitória de Jair Messias Bolsonaro, que nós já estamos vendo aí há poucos dias da posse, é a verdadeira crise em pessoa, é o verdadeiro caos, né? É a verdadeira desinstitucionalização do Brasil e a corrupção escancarada que está se vendo, né? E eu não sou aqui, questão da corrupção como questão moral não é o centro do nosso, não deve ser o centro do nosso programa, mas são os moralistas sem moral. Então, ele provavelmente não vai sair dos BRICS, só que não vai jogar papel nenhum mais, que tem um claro e nítido objetivo de criar uma alternativa econômica, no caso da moeda de troca, ao dólar, né? O BRICS já estudava, né, e estuda ainda, com a Rússia e a China e a Índia, criar uma moeda alternativa de negociação sem passar pelo dólar. Hoje, o B dos BRICS está seriamente comprometido, né? Mesmo porque, professor Lejane, questão, desculpe interromper, mesmo porque essa questão do uso do dólar é fundamental para os Estados Unidos fazerem a aplicação extraterritorial da sua lei, da sua jurisdição, dizendo que pelo mero uso do dólar em transações, eles têm, a justiça americana passa a ter jurisdição e com isso eles conseguem, de uma forma imperialista, expandir a aplicação do seu aparato repressivo do Estado, e a gente está vendo isso aí usado de diversas formas no mundo. O caso mais recente, essa questão também de aplicação extraterritorial da lei americana, essa questão da prisão da herdeira da Huawei, o grande fabricante chinês de equipamentos de comunicação. Mas, professor, ontem você sabe que uma expressionauta colocou no Twitter o seguinte, que depois que teve o desembarque dos bombardeiros russos lá em Caracas, falou que nasceram os BRICS, professor Lejane. Com a saída do Brasil do do BRICS, e com o desembarque do avião para manobras militares na Venezuela, nós talvez estejamos assistindo o surgimento do VRICS. BRICS. Venezuela. Os maiores, segunda maior reserva de petróleo do planeta e um dos maiores produtores e exportadores, né? Então não é qualquer coisa, não. Mas então nós temos aí esse BRICS, né? Com o Brasil muito enfraquecido. Aí nós vamos para uma segunda instituição muito famosa, muito conhecida, pouco divulgada, né? Ela está em vigor ainda, que tem 115 países que são membros,
é o MPNA, Movimento dos Países Não Alinhados, fundada na década aí de 50, 60, com líderes do porte de Gamal Abdel Nasser, né, que foi presidente do Egito, né, de Nehru na Índia, né, a independência da Índia estabelecida em 1947 pela Inglaterra. O ano de 47 é um ano interessante, porque a Inglaterra sai da Palestina no dia 14 de maio, e no dia 15 de maio de 1948, em 47 ela anuncia que vai sair. Inclusive eu coloquei na tela, o pessoal está nos vendo, está assistindo o quadro lá do lado da resistência. O primeiro presidente, né? E nós temos também na Indonésia, Sukarno. Esses foram os grandes líderes, né, em 1955, que fizeram a primeira conferência em Bandung, né? E aí sinalizaram a formalização da criação do MPNA, Movimento dos Países Não Alinhados, em 1971, né? Com adesão de Tito, né, na Iugoslávia, e Chou En-lai na China, né? Isso você veja que é uma... Por que não alinhados, né? Você tinha o campo chamado do socialismo real e você tinha o campo do capitalismo, do imperialismo. Aí por isso que usa-se também a teoria do terceiro mundo, né? Que essa aí é de mal, né? Terceiro mundista aí é mais uma teoria, mas os não alinhados, eles são não alinhados, eles não são nem capitalistas, mas também não se diziam socialistas, né? Pegavam um pouco das duas coisas, né? Depois disso, no campo da resistência, nós vamos ter na África a OUA, a Organização da Unidade Africana, né? E aí, não sei se você consegue, para nossos ouvintes, colocar na tela aquela imagem, a vermelha. Está na tela. Da resistência, né? Está na tela, professor. Isso. Aí vocês vão ver aí uma série de siglas, né? Especialmente a OUA e a OLP. Por que eu ponho a OLP com um peso bastante grande, internacional, vamos dizer assim, né? Porque, de fato, a OLP ela influencia no mundo inteiro muitas organizações da resistência, né? Por exemplo, o IRA, na Inglaterra, Irish Republic Army, né? Exército Republicano Irlandês, eles têm contato com a LP e chegam a mandar guerrilheiros para fazer treinamentos de guerrilha urbana nos campos de treinamento da própria organização. Então, vários países, vários movimentos de guerrilha. Então, a OLP tem um destaque fundamental. Lembrando, né? Diga, Carlos. O IRA, ele atuava na Grã-Bretanha ou ele atuava especificamente na Inglaterra ou na Irlanda? O IRIS, de um modo geral, ele fazia operações em toda a Inglaterra. Isso é uma coisa que nós temos que confirmar, né? Não, toda a Inglaterra não, toda a Grã-Bretanha, todo o Reino Unido, né? Não só, né? Isso, Inglaterra é uma das 5, né? Então ele fazia operação em todos, né? Lembrando... Como a OLP no começo também fazia operações em toda a Palestina ocupada, né? Agora, fora da Palestina, o que eles faziam eram demonstrações de operações, mas sem atentados, né? Aquela mais famosa é o sequestro daqueles 2 jumbos 747, 1972, foram levados para o deserto, se não me engano, de Nairobi. E todos os passageiros foram desembarcados e eles explodiram os 2 aviões. Você imagina o rombo financeiro que uma operação dessa causa. O professor, o IRA, na verdade, ele queria, logicamente, ele lutava pela reunificação da ilha da Irlanda, né, a Eire e Ulster, né, Eire é a República Irlandesa e Ulster a parte de cima, que é um dos integrantes do Reino Unido, mas também eles queriam que fosse uma república socialista, né, havia uma componente ideológica também nessa questão, e um dos maiores feitos, digamos assim, de atentados que eles praticaram foi quando eles mataram um parente muito próximo
da família real britânica, que foi, aliás, membro da família real, mas muito próximo do núcleo central ali da Rainha Elizabeth, que foi o Lord Mountbatten. Quando ele, num barco de pesca dele, explodiram, ele foi uma pessoa muito próxima, por exemplo, do Príncipe Charles, participou muito da criação dele, e a repressão na Irlanda do Norte piorou muito depois dessa ação que eles conseguiram fazer. Muito bem. Aí vocês vejam que eu coloco o Islã xiita, né, e a influência que eles têm nesses países aí que estão listados, né, a Síria, Líbano, o Irã, que é a sede do Islã xiita, e o Iraque, né? Eu quero aqui dizer o seguinte, que não é que o sunismo, o Islã sunita esteja no outro campo, não, né, não está, eu não pus. Acontece que parte do Islã sunita sonha com a volta de uma coisa chamada califado, né? O califado árabe, o califado sunita, que nós já comentamos isso anteriormente. E esse califado, né, que o Erdogan na Turquia sonhou sempre ser ele o próprio novo califa, né? Esse califado hoje apoia claramente o terrorismo, não é? Contra os países aí que têm governos de orientação xiita, né? Mas pior do que isso, hoje esse califado, esse Estado Islâmico, né? A Al-Qaeda, que são os seus braços, né, do sunismo internacional, eles financiam o terrorismo especificamente na Síria, do Dr. Bashar al-Assad, para derrubar, para destituir o governo legítimo, né, do presidente da Síria, que está no campo da resistência ao imperialismo. Está, né? Aqui a imagem dele. Aí você pode... Vamos dar sequência? Então, aí o pessoal vai observando no quadro, enquanto eu vou fazendo os comentários, né? Bom, aí eu coloco a América do Sul. Talvez o mais correto deveria ser, um quadro em construção, ele vai num dos próximos livros que eu vou lançar agora em janeiro, América Latina. Por quê? Até porque o México já está no campo, né? No campo da resistência. Vocês também vão ver aí que nós temos aí os países que a gente inclui o México, né? Aí depois nós vamos ver... E também, professor, e também é o Salvador, né, que está na América Central. Inclusive, isso é algo, eu, quando aprendi na escola, me ensinaram como se México fosse parte da América Central. Mas eu queria saber, queria dizer o seguinte, a visão majoritária no mundo é de que a América do Norte. Que a América do Norte. A América Central são só aqueles 6 países ali daquela que fazem a ligação entre a América do Sul. Deve ter estudado, Rômulo, na época que o México tinha aproximadamente 40% a 50% do território dos Estados Unidos. Não, justamente. Não, eu estudei quando ele já tinha perdido. O pessoal que fala que é da América do Norte eles devem ter estudado na época que a Califórnia lá e até o Oregon, lá um pedaço, o pessoal. Pois é, mas o. Mas aí você. Tanto é assim, professor, que o NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio, é Tratado de Livre Comércio da América do Norte. E aí depois, quando eles fizeram com os países da América Central, é o CAFTA, com esses 6, que é o Tratado de Livre Comércio com os países da América Central. Por isso que o termo mais apropriado é América Latina, né? Aqueles que falam línguas de origem latina, né? Aí você tem a América bolivariana, que eles fundaram, o Chaves funda a ALBA, né? A Aliança Bolivariana para as Américas, né? Como contraponto aí ao NAFTA, etc., né? Aí você tem, então, esses países que estão mencionados aí. Bom, aí nós vamos para uma organização, uma instituição que tem assim um respeito e um prestígio internacional, mas ela é uma articulação de movimentos sociais políticos no mundo, mas ela ainda não ela não coordena. Há um debate no Comitê Internacional do Fórum Social Mundial, né, cuja primeira edição foi no Brasil, em Porto Alegre, em 2001, eu estive presente em todas as que se realizaram no Brasil. Ela não se propõe ainda a ser uma coordenação, ela é uma troca de informações políticas, ela é um espaço de exposição de ideias, de debates, etc. Mas ela não é ainda, ela não consegue
não é consenso no Comitê Internacional do FSM que ela deva se transformar nessa coordenadora mundial, né? Então, o Fórum Social Mundial, ele já ocorreram 16 fóruns sociais mundiais espalhados pelo mundo, sendo os primeiros 6 deles em Porto Alegre, e que era uma cidade que sempre foi governada aí pelos setores mais progressistas, mais populares. Infelizmente, hoje está na mão do fascismo, né? Bom, aí nós vamos para um conjunto de entidades que eram entidades que foram muito fortes na época que a União Soviética era uma potência mundial, né? São as entidades que eu costumo usar o termo de entidades do campo soviético socialista, que mesmo depois do fim desse campo, em 1991, essas entidades continuaram a existir. Só que, evidentemente, com menos peso, com menos estrutura, né? Com mais dificuldade, né? Porque não havia mais um respaldo de uma potência internacional, né? E aí eu quero registrar aqui, estas entidades são as entidades que, por segmentos da sociedade, né? Uma das mais importantes é a FIDIM, Federação Democrática Internacional das Mulheres, né? A FIDIM hoje é presidida por uma brasileira, né? A Márcia Campos, né? A Márcia Campos é daquela organização antiga, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que recentemente, via Pátria Livre, eles se incorporaram às fileiras do Partido Comunista do Brasil. Então, é uma antiga e respeitada militância, né? Militante que atua nesse campo internacional das mulheres, né? O segundo é o campo dos estudantes, a UIE, muito expressiva quando eu comecei a minha militância estudantil na década de 73, 75, né? A União Internacional dos Estudantes, ela articulava todas as uniões nacionais de estudantes do mundo inteiro, né? Eles aí tiveram um papel destacado no maio de 68 em Paris, né? Aí tem uma organização da juventude, né? FMJD, Federação Mundial da Juventude Democrática, que organiza, a cada 2 anos, até hoje, organiza festivais mundiais da juventude, né? É muito interessante. Na Venezuela aconteceu, Cuba acontece sempre, né? Você organizar um negócio desse tem que ser num país progressista no campo popular e democrático, né? Porque requer muita estrutura, né? Depois vem a Federação Sindical Mundial, né? Essa foi também no passado uma organização sindical muito forte, né? Mas hoje não é assim, não tem uma expressão. Quem tem expressão hoje é a outra chamada Central Internacional Sindical, CIS, né? Essa CIS é fusão de 2 centrais sindicais mundiais, uma da Igreja, né, ligada ao trabalho, e a outra social-democrata, do campo capitalista. Aí surgiu essa CIS, né, que o Brasil tem a força sindical e tem a CUT, no campo dessa central aí. Ela não é uma central conservadora, ela é uma central que tem ideias, vamos dizer, de restrições ao capitalismo, não vamos dizer crítica, ela não é contra, ela não é uma central sindical anticapitalista, jamais foi e jamais será, e nós sempre fomos contra que a CUT, a minha corrente política, militou os nossos sindicalistas no campo cutista há muito tempo, depois saímos e fundamos a CTB, né? A CTB, né, é do campo da FSM, não tem dúvida, é um campo anticapitalista, né? A CUT resolveu ir para lá, nós estávamos na central na época, votamos contra, mas perdemos, porque éramos absolutamente minoritários, né? E a CUT continua lá, é uma central sindical que é contra Cuba, né? É a favor do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas não dá para dizer que hoje essa central está no campo da resistência ao imperialismo, né? A FSM, sim, né? E no Brasil tem mais uma outra que é da FSM, que é a CGTB, que é ligado aos companheiros do antigo MR8, né? Presidido pelo
antigo líder operário metalúrgico, Biraci Dantas, né, que agora também se integra às nossas fileiras. E, por fim, o CMP. O CMP é o Conselho Mundial da Paz, né, e que é presidida por uma brasileira, Socorro Gomes, ex-deputada federal pelo Pará, é do PCdoB, do Comitê Central do Partido, e jogou no passado um papel maior, mas joga um papel hoje muito importante na articulação com todas as organizações a favor da paz em todos os países. Eles são mais de 100 organizações, eles têm sede em Atenas, na Grécia, como a FSM tem sede em Atenas, na Grécia também, né? É presidida a FSM por um deputado do Partido Comunista Grego, né? Mavrikos. Eu tive com ele certa vez numa articulação de solidariedade à Palestina lá em Ramala, né? É um deputado muito combativo e visita o mundo inteiro. Então, essa organização. E aí nós estamos chegando já ao nosso final. Professor, só para atualizar, eu acho que atualmente é um sul-africano o presidente da Federação Sindical Mundial. É possível, ele teve 2 mandatos e acho que já trocou, né? E aí vamos pela ordem final aí. Professor, só antes de trocar de tema, eu também queria dizer o seguinte: essa Central Sindical Internacional ela tem sido bastante solidária, essa social-democrata que você mencionou, tem sido bastante solidária ao presidente Lula. Inclusive, a presidente dela, que é Sarah Burrow, já visitou o presidente Lula na prisão recentemente. A gente, inclusive, publicou aqui, tempos atrás, em janeiro, a gente tinha conseguido uma comunicação. Eles lançaram, inclusive, um site, olha só, quem quiser ver isso, ainda no início do ano, portanto, antes do Lula ser preso, em um folder muito bem feito. Esse aqui, ó, se você for lá, ó, Trabalhadores do Mundo Livre, pois estão todos com Lula, ó. Esse foi, no caso aqui, a seção europeia, mas tem um documento assinado pela presidente, que é essa Sarah Burrow, ó, que ela ao mesmo tempo, ela é Sharon Burrow, ela é secretária-geral da União Internacional das Centrais Sindicais, eu acho que é assim que a gente traduz a sigla, mas ao mesmo tempo, e eu acho, inclusive, talvez, eu não sei se é a mesma, sabe, professor, se é a mesma essa que eles chamam em inglês ITUC e ITUC, né, International Trade Unions Confederação, acho que é assim, acho que é a CIS, acho que é a tradução em inglês. Essa é a senhora que ela fez isso, você vejam que eu estava aqui pesquisando, ela foi visitar o Lula recentemente, já está lá no acampamento Marisa Letícia, Sharon Burrow, e eles continuam denunciando internacionalmente. Então, no fato, eles têm sido, talvez por articulação... por articulação da CUT, você vê que ela foi visitar junto com o presidente da CUT, ela foi visitar o Lula agora, em agosto, 9 de agosto, e eu estava vendo aqui uma notícia que eles acabaram, você vê, teve o congresso sindical deles agora, 5 de dezembro, então uma semana atrás, e eles colocaram lá como deliberação do congresso deles também a liberdade do Lula, né? Logicamente, um líder sindical da magnitude dele certamente está recebendo o apoio dos seus pares. Mas ser solidário ao Lula não significa ser anticapitalista, né? Então, eu estou aqui colocando essa questão, mas não vamos perder mais tempo com isso. Eu quero aqui também colocar o seguinte: o Foro de São Paulo, que é tão demonizado, né, pelos fascistas, ela é uma organização que reúne movimentos sociais populares e partidos de esquerda do continente, da parte latino-americana, né? Ela foi fundada em 1990 e reúne já 111 organizações, né? O Fórum, eu participei de alguns que aconteceu em São Paulo, alguns eventos, né? Ele joga um papel importante nesse cenário internacional aqui, especificamente no nosso continente. E existe, eu vou deixar a mais importante para o final, existe uma articulação exclusiva dos comunistas no mundo. Não é ainda a volta daquilo que já foi no passado muito importante, as internacionais comunistas, né? Teve a primeira, a segunda e a terceira. A quarta, os comunistas marxistas-leninistas não reconhecem, apenas os trotskistas que reconhecem,
e mesmo assim ela é toda dividida, a chamada Quarta Internacional, né? Internacional Comunista de Articulação dos Partidos. Hoje chama-se Encontros Internacionais de Partidos Comunistas e Operários. Apesar do nome operários, tem alguns países, como, por exemplo, na própria Coreia Popular, lá quem dirige a sociedade não é o Partido Comunista, é o Partido do Trabalho, né, dos Trabalhadores, etc., da Coreia. A mesma coisa na antiga Albânia, era o PTA, Partido do Trabalho Albanês. Então, tem partidos no mundo que são comunistas na sua essência, nos seus programas, nos seus estatutos, mas não tem um nome comunista. Não. Esse encontro internacional acaba de realizar agora em novembro, na Grécia, o seu 20º encontro. Ele é uma vez por ano. Portanto, há 20 anos já se faz reuniões internacionais onde se tiram documentos unificados. Ainda não é não é um partido comunista internacional, como já foi a Internacional no passado, né? Que dava orientação para cada país. Não é assim. Todo mundo se respeita, cada um tem a sua autonomia, ninguém entra no mérito sobre o que cada partido em cada país deve fazer, mas é uma articulação muito importante, né? E esse último reuniu 90 partidos de 70 países, ou seja, está cada vez maior a essa articulação. E, por fim, nós já estamos chegando no nosso tempo, eu quero me deter, talvez isso um dia venha a ser um comentário muito específico, nós temos que estudar melhor isso, a Organização de Cooperação de Xangai, né? Na sigla em inglês, SCO, Shanghai Cooperation Organization, né? O nome está dizendo, ela tem sede em Xangai, é uma organização política, é uma organização econômica, mas é uma organização militar, né? E aí reúne os países, né? Não só Rússia e China, mas vários daqueles né? Eram as antigas repúblicas lá da antiga União Soviética, né? Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão e Uzbequistão, né? A Índia e o Paquistão foram admitidos como membros plenos o ano passado, em 2017. Então, eu vou ainda fazer um estudo mais aprofundado disso, mas aqui está quase metade da Terra, da população da Terra. Aqui está 40% do PIB mundial, né? Então, você tem aqui uma potência econômica, mas você tem também uma potência militar. É claro que, e volto a dizer aqui, não há hoje a menor possibilidade de nenhum exército do mundo, mesmo somado vários países, de travar um enfrentamento. Por isso que eu sempre digo, não vejo nenhuma perspectiva de guerra mundial e de enfrentar os Estados Unidos. Só para você ter uma pequena comparação, a China tem 4 milhões de soldados bem armados, bem treinados. Os Estados Unidos deve ter 1,5 milhão, né? São profissionais, né? O salário inicial de um soldado americano, imagina aí na faixa de 2, 3 mil dólares, você imagina o alto oficialato quanto ganha. O orçamento militar dos Estados Unidos, 630 bilhões de dólares, né? Você somar o orçamento da terra inteira que gasta em militar, não chega sozinho. Os Estados Unidos têm quase metade desse orçamento militar. Então, é uma potência. Os Estados Unidos têm 6 frotas navais, 6 ou 7 frotas navais espalhadas pelo mundo. A China tem uma frota. Os Estados Unidos, cada frota naval dessa é capitaneada por um porta-aviões nuclear, que pode ficar eternamente em mares sem ancorar, né? A China tem um porta-aviões nuclear. Então, não tem comparação. Hoje os Estados Unidos detêm uma tecnologia absolutamente imbatível no campo militar, né? Sem falar que eles influenciam a cultura, eles influenciam
a economia, porque a moeda deles é a moeda que você tem que usar para fazer trocas internacionais, a moeda do entesouramento pessoal, é aquela que o cara pode guardar embaixo do colchão, que ele sabe que será sempre o dólar e valerá em qualquer lugar do mundo, né? Então, nós temos hoje, qual é o objetivo da OCX? O objetivo, eles mencionam nos seus estatutos na fundação, né, ela é uma cooperação de segurança multilateral, né? Mas eles mencionam para lutar contra o terrorismo, né? Porque o terrorismo ele assola também na China, ele assola também na Rússia. A Rússia, vira e mexe, eles têm que se confrontar contra grupos separatistas, né? Especialmente ali na Chechênia, e esses caras não hesitam em praticar atos terroristas, ou seja, o terrorismo no sentido de você atacar alvos civis, matando pessoas que nada têm a ver com os seus objetivos do seu movimento, né? Eu escrevi uma vez um artigo sobre o primeiro terrorista da história, né? Se você considera terrorista aquele cara que ele usa o seu próprio corpo para fazer um atentado, explodir uma mesquita, explodir uma sinagoga, uma igreja, seja lá o que for, uma estação de trem, né? Se você considera terrorista aquele que usa o seu corpo, a lenda bíblica, né, do Velho Testamento, tem lá um famoso terrorista que pouca gente imagina, pô, aquele cara é um terrorista, eu não tinha a menor noção disso. Tem até filme que endeusa o papel dele, é uma lenda, ele não existiu, mas tem gente que acredita, né? Sansão, né? Sansão era um combatente dos filisteus, dos palestinos, né? Victor Mature fez o papel de Sansão, não é, professor? Victor Mature, exatamente, né? E todo mundo conhece o final da história, mas as pessoas não associam, né? Ele era um hebreu combatente dos filisteus, e os filisteus o aprisionam. Ele era um homem muito forte, mas aí tem aquela lenda, perdeu a sua força porque a sua Dalila amada cortou o seu cabelo, ele perdeu. Aí ele recupera a sua força quando está acorrentado num templo que tinham presentes lá 3.000 filisteus assistindo lá os eventos, e ele estava ali, né? Aí a lenda bíblica diz que ele recupera a força, ele demole as colunas do templo, eles desabam, e está lá no texto bíblico, 3.000 filisteus morrem, né? É claro que ele também morre, né? O primeiro terrorista, então, é um terrorista judeu, né? De origem hebraica, né? Bom, a OCX, ela também se opõe à OTAN, né? Ela se propõe é uma organização militar, porque a OTAN, como nós vimos no comentário da semana passada, a OTAN mudou os seus estatutos de maneira ela pode intervir, né, fora do campo do cenário da União Europeia. Então, hoje, tanto que no caso da Líbia, o bombardeio da Líbia foi feito basicamente com forças da OTAN. Então, a OCX é essa organização desse campo, né? E ela apoia, né, a criação de uma moeda alternativa ao dólar, né? Isso que faz com que a OCX se torne uma organização fundamental no cenário internacional. Então, em resumo, nós vimos hoje as organizações populares, sindicais, movimentos sociais, como eles se articulam internacionalmente. Vimos o campo dos países que estão no campo da resistência, vimos as organizações representativas dos segmentos da sociedade que ainda atuam mundialmente e, por fim, comentamos a articulação política aí do Fórum de São Paulo na América Latina, dos partidos comunistas em plano internacional e da OCX no campo da Eurásia, por enquanto. Então, era isso. Dou bom dia aí ao embaixador Samuel, que chegou. Desejo uma boa continuidade do programa para vocês. Um grande abraço. Muito bem, muito obrigado, professor. Fala lá, Carlos Krebs. Professor Lejane, pois não. O senhor estava lançando livros. O senhor não tem nada a dizer sobre isso? Tenho. Se vocês me dão aí 3 segundos, eu quero aqui
fazer a propaganda dos livros. Esse aqui é de geopolítica, esse aqui é sobre o Iraque, esse aqui é sobre a Palestina, e esse aqui já começa a rodar semana que vem, sobre eleições. 4 livros de uma tacada só. Esse aqui sai com o selinho atrás, apoio duplo expresso. Muito bem, professor. Faz o seguinte... com vocês. Obrigado. Ô, professor, quando você for publicar o texto escrito, com as participações nesse último, a gente coloca embaixo essas imagens, né? Você manda o arquivo para a gente eletrônico das imagens e a gente coloca para ajudar na divulgação. Tá bom. Tá certo? Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigado, bom dia. Conversamos aqui com Legiane Mirran, ele que é sociólogo, escritor, analista internacional, que concluiu o comentário dele da semana passada. Duplo Expresso.